Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Estamos nessa manhã para juntos podermos engrandecer o nome santo de Jesus e aprender um pouco mais da tua palavra. Quero desde já dar a paz do Senhor para vocês que estão em casa e peço a vocês para que compartilhem essa live, sobre a escola dominical. Vamos compartilhar a palavra do Senhor e aprender uns com os outros nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Desde já vamos iniciar com oração em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te dou por tua misericórdia e por tua graça. Deus santo e justo, muito obrigado, meu Deus, por ter chegado na tua casa, para juntos aprendermos um pouco da tua palavra, Pai santo e verdadeiro. Eu te peço nessa manhã para que abençoe os professores, para que o Senhor possa dar graça a eles, para que possa nos transmitir a tua palavra, Pai santo e misericordioso. Desde já eu te peço para que abençoe os que estão em casa, abençoe aqueles que estão enfermos. Jesus querido e santo, chega com a tua mão, protegendo, guardando, livrando de todo o mal. Deus santo e justo, no nome santo de Jesus que eu te peço a tua graça e misericórdia. Amém e glória a Deus. Vamos louvar a Deus nesse momento com o hino da harpa de número 5. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus está neste lugar, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Você também que está em casa pode louvar ao Senhor nesse momento, junto conosco. Hino da harpa cristã de número 5. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Desde já eu quero passar a oportunidade para o nosso irmão, o professor Marcel, que vai dar continuidade ao trabalho do Senhor nessa manhã. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais uma escola bíblica dominical, por termos chegado à casa do Senhor. A primeira lição do trimestre do ano de 2021. Comentarista nosso pastor, presidente, o pastor Elinaldo Renovato de Lima, presidente da ADEPAR. E o tema da lição do trimestre: dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. A primeira lição
uma bênção. Na realidade, durante todo o trimestre nós estaremos aprendendo acerca dos dons ministeriais, dons espirituais, dons de serviço também, que a gente vai ver nessa nobre lição. E a lição de hoje, a lição de número 1, 4 de abril do ano de 2021, tem por título: E deu dons aos homens. O texto áureo se encontra em Efésios, capítulo número 4, versículo número 8, que diz: Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu os dons aos homens. A verdade prática diz o seguinte: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. A leitura bíblica em classe se encontra em 2 livros da Bíblia, em Romanos, capítulo número 12, a partir do versículo de número 3, e 1 Coríntios, capítulo número 12, versículo do 4 ao 7. Faremos a leitura bíblica em classe e, na sequência, o professor Wilson Júnior estará ministrando a palavra do Senhor nesta manhã. Sem perda de tempo. Romanos capítulo 12, a partir do versículo de número 3, diz assim: Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Quero fazer uma breve oração agradecendo ao Senhor pela palavra e também apresentando o irmão Wilson na mão do Senhor. E você que está em casa, seja abençoado com essa aula em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, te louvamos, te engrandecemos, Jesus, por a porção da tua palavra. Senhor meu Deus e meu Pai, usa o teu servo, o teu filho, o teu instrumento, Senhor, o irmão Wilson, nesta manhã. Meu Deus e meu Pai, eu peço a tua bênção, a tua graça, a tua unção sobre a vida dele. Fala com os nossos corações, abre o nosso entendimento e dá-nos discernimento da tua palavra. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmão Wilson, fique à vontade. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, os queridos irmãos que estão em casa também. Deus abençoe os amados irmãos. Vamos juntos nessa manhã aprender acerca de um dos temas mais profundos da Bíblia e do ensino pregado por nós pentecostais, é o ensino acerca dos dons, praticamente continuando o assunto que foi ensinado no primeiro trimestre. Agora passamos para a classe dos adultos, acerca dos dons espirituais, como foi lido pelo irmão Marcel, professor Marcel.
lição que é comentada pelo nosso pastor Elinaldo, presidente das Assembleias de Deus aqui na cidade de Parnamirim, que traz um contexto muito rico acerca dos dons espirituais. O irmão Marcel já fez a leitura, já apresentou a lição. Eu vou só dar uma rápida apresentação na lição, para que aqueles que entraram na live agora possam também entender um pouco, sem fazer desmerecimento ao fato do irmão já ter lido o tema e também o texto. O tema da lição, como foi citado, é: e deu dons aos homens. Tema muito rico e profundo. O texto áureo diz: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O texto está na carta de Paulo aos Efésios. Paulo, que será praticamente a base principal, como principal comentarista dessa lição, sendo que os textos vão estar contidos em 3 cartas do apóstolo Paulo. Uma delas é essa que eu li em Efésios capítulo 4, versículo 8. Vai também falar na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, acerca dos dons que são conhecidos como os dons de serviços. E também no capítulo de número 12 de primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ver acerca dos dons espirituais. Então não é só o texto áureo de Efésios que será a base dessa lição, mas sim os 3 livros ou as 3 cartas contidas desses capítulos que eu citei. Neste texto áureo tem algo interessante, que é acerca dos dons, quando diz: pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro, e deu dons aos homens. Para ficar claro já, meus irmãos, a palavra dons, que significa dádivas, segundo a tradução original também citada na lição pelo pastor Elinaldo, significa dádivas. E dádivas é um presente de Deus. Quando dizemos que deu dons aos homens, estamos dizendo que Jesus, na verdade, entregou presente para os homens. Esses presentes são conhecidos como os dons. Porém, os dons têm 2 classes, ainda dentro deste texto áureo, que são conhecidas como as classes dos dons naturais, que também serão estudados durante estas lições desse 2º trimestre, dessa excelente lição que trata dos dons. E segundo, tem os dons espirituais. Os dons naturais, eles são dons que podem ser entregados pelos homens ou podem ser adquiridos pessoalmente. Caso você estude, por exemplo, tem pessoas que têm o dom na medicina, tem pessoas que têm o dom em uma profissão, se dedicam ao máximo. Isso é um dom natural, adquirido. Tem também, como Elinaldo cita no seu livro, acerca dos dons espirituais e ministeriais. Elinaldo fala que existe um dom muito importante, que é o dom conhecido como o dom da vida. A vida é um dom, e ele cita que esse é o principal dom, a qual a gente recebe gratuitamente de Deus, a qual devemos louvar todos os dias. Devemos levantar e agradecer a Deus por termos recebido o principal dom da vida, que é o dom da vida. Então, nesse texto áureo, dom significa dádiva, e dádiva é dividido entre 2 classes, que são dons naturais e dons espirituais. Como eu citei, os dons naturais podem ser adquiridos, ou pode haver uma consagração de dons na parte natural. Porém, espiritualmente se falando, os dons espirituais, como Paulo vai citar, para ser exato, em Coríntios 12, esses dons só podem vir
se Deus assim entregar aos homens. Esses são conhecidos como os dons espirituais. Nessa segunda classe, somente Deus pode abençoar o homem e entregar um tipo de dom ou algum outro tipo de dom, 1, 2, 3 tipos de dons, da forma que ele quiser, espirituais, somente Deus. Verdade prática diz: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. Então fica claro aqui na verdade prática que os dons têm uma finalidade, e essa finalidade é citada: cumprir sua missão. A igreja recebe os dons, especificamente não a igreja num todo, mas falando-se em igreja, unidade, cada um de nós recebemos um dom para exercer esse dom, para que o nome de Jesus, para que o nome de Deus seja glorificado através desse dom que Deus nos ensinou, nos entregou, atribuiu a nossa vida através do Espírito Santo. E isso é para cumprir a missão de cada um de nós. Então, é impossível um crente levantar a mão e dizer que não tem um dom de Deus, porque todos nós temos pelo menos um dom que Deus entregou para que a gente possa cumprir a missão que Deus assim colocou para nossas vidas. Todos nós temos dons, ou temos pelo menos um dom. Nós não somos espíritos vazios, não somos corpos vazios, porque Paulo diz que nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Então, se somos morada, e se Paulo diz na lição que nós vamos ler de novo agora no texto em Coríntios, vai dizer que todos os dons pertencem, são do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo mora dentro de nós, nós temos pelo menos um dom, porque o Espírito Santo é a casa provedora dos dons. Então, todos nós temos pelo menos um dom. O objetivo geral que tem na lição dos professores, que é importante também passar, diz: afirmar a atualidade dos dons na igreja. Então, o objetivo geral desta lição é afirmar que há atualidade dos dons espirituais na igreja, porque o autor ou comentarista Linaldo fez questão de colocar o objetivo geral desta lição como sendo falar sobre a atualidade dos dons espirituais, pelo fato de que nos nossos meios e também aí fora existem algumas pessoas que são conhecidas, como ele cita tanto no seu livro quanto no decorrer da lição vai citar, conhecidas como sensacionalistas. Os sensacionalistas são pessoas que não acreditam mais na existência dos dons espirituais. Eles não acreditam mais que Deus ainda entrega, ainda usa, ainda dá o dom espiritual aos crentes. Eles acreditam que esse dom espiritual foi entregue somente para os apóstolos, e após a morte do último apóstolo, esses dons espirituais foram retirados. Porém, é objetivo geral dessa lição e das demais lições mostrar que existe sim na nossa atualidade a diversidade de dons espirituais entregues, autorizadas, consagradas pelo próprio Espírito Santo de Deus. É muito importante. Embaixo do objetivo geral vai ter objetivos específicos. Nesses objetivos específicos, primeiro, temos que declarar que os dons espirituais são atuais e bíblicos. Está na Bíblia, a gente vai ver aonde fala acerca desses dons. Segundo, analisar os dons de serviços espirituais e ministeriais. Esses são os objetivos específicos dessa lição de hoje. E terceiro, informar que a igreja de Coríntio era problemática na administração dos dons. Meus irmãos, é muito importante isso, porque a gente vai ver aqui, quando Paulo vai falar no texto, que eu vou reler de novo, que o Marcel já leu, irmão Marcel, mas eu vou reler para os irmãos que chegaram agora a acompanhar. É interessante que Paulo, quando ele vai escrever para Romanos,
ele escreve acerca de uma classe de dons que é conhecido como os dons de serviços. Porém, quando ele vai escrever a igreja em Corinto, ele escreve acerca dos dons espirituais. Então aqui eu entendo que Paulo, ele se preocupava em ver qual o problema que a igreja estava enfrentando. O autor aqui, ou pelo menos o comentarista, vai dizer que a igreja em Corinto era problemática, e quem conhece a história da igreja em Corinto e quem já leu as cartas de Paulo, a igreja em Corinto, percebe que havia na igreja de Corinto uma grande repartição, partidarismo. É tanto que a primeira carta de Corinto, ele vai falar especificamente acerca da separação dentro da igreja, porque haviam uns que diziam ser do apóstolo Paulo, outros se diziam ser seguidores de Cristo Jesus, outros se diziam ser seguidores de Cefas, que era Pedro, e outros se diziam ser seguidor de Apolo. Então havia um partidarismo dentro da igreja. A igreja estava dividida e Paulo vai entrar na ferida exatamente dessa igreja, onde está sangrando, onde estava doendo, para dizer para eles que os dons espirituais são obras de Deus e não da carne, que os dons espirituais são dádivas, são presentes, e como eu citei no começo da lição, esses dons são para que o nome de Jesus, o nome de Deus fosse glorificado. Então toda vez que usamos o partidarismo dizendo que um que tem o dom de curar é melhor do que o que tem o dom de profecia, estamos dizendo que a ação do Espírito Santo na nossa vida é em vão, porque estamos dividindo o Espírito de Deus em temas, em dons, e Deus não quer que isso aconteça no meio da igreja. Então a igreja de Corinto era uma igreja problemática. O texto que o irmão Marcel leu, que está no capítulo 12 de Romanos, diz: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós. Romanos capítulo 12, versículo 3, está na lição. Digo a cada um de vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Versículo 4, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Versículo 5 de Romanos 12, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Veja a importância de Paulo em dizer que nós somos uma unidade como o corpo de Cristo, mas individualmente, aquele que recebe um dom, você que está em casa e recebeu um dom, tem o dom da profecia, tem o dom da interpretação, tem o dom de línguas, tem o dom do amor, qualquer um dom que você tiver, mesmo você sendo unidade no corpo de Cristo, mesmo sendo nós o corpo de Cristo, o corpo possui membros. Nenhum corpo pode, Paulo diz, se separar. A mão do pé, o pé da mão, a mão da cabeça, não tem que funcionar tudo como uma unidade, é um corpo. Então Paulo está dizendo nesse versículo 5 de Romanos, que os dons são uma parte específica do corpo de Cristo, e cada corpo tem os seus membros, e os seus membros têm as suas finalidades. A mão serve para segurar, o pé serve para deixar o homem em pé, dar estabilidade ao corpo, as pernas servem para absorver o impacto que tenha nos pés, e assim o corpo se sustenta de pé. No versículo 6, Paulo vai dizer: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, no versículo 7, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortação, o que reparte, faça-o com liberalidade, e o que preside, com cuidado, o que exercita misericórdia, com alegria. Então Paulo está dizendo nesse texto que a igreja é um corpo, mas que aquele que tem um dom
use o seu dom para a manutenção do corpo de Cristo, da igreja, para que através do seu dom, de você que está em casa, dos irmãos que estão aqui, através das ministrações e ensino do irmão Marcel, através da dedicação do irmão Leandro na obra, através da dedicação do irmão Josimar na obra, através da presença da irmã Fátima aqui, nós estamos exercendo a unidade do corpo de Cristo. Você que está em casa também, estamos exercendo a manutenção da convivência no corpo de Cristo, para que assim o nome de Jesus seja glorificado. A segunda parte da leitura bíblica está em 1 Coríntios capítulo 12. A leitura começa no versículo 4 e diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito de Deus é o mesmo. Versículo 5: e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Versículo 6 do capítulo 12 de Coríntios vai dizer: e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Versículo 7: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Veja que Paulo ele destaca 3 vezes só nesses versículos que a gente leu, dizendo: ora, há diversidade, no versículo 4. No versículo 5 ele vai dizer: e há diversidade. E no versículo 6 ele vai dizer: e há diversidade. Diversidade é uma palavra que no Aurélio significa diferente ou variado. Então Paulo está dizendo que há ministério, dom, há dons variados, há vários tipos de dons. E Paulo cita pelo menos 9 tipos de dons espirituais em Coríntios 12. Então Paulo está falando sobre a importância da diversidade. Existem vários dons, ele cita pelo menos 9 em Coríntios. Existem 9 dons, porém todos esses dons são atribuídos do Espírito Santo. Esses dons são dádivas do Espírito Santo. E tudo é para que a unidade glorifique o nome de Jesus, que a igreja em si glorifica o nome de Jesus. Então não é porque eu tenho o dom de ministrar que eu sou melhor do que aquele que tem o dom de ensinar, não. Nós devemos usar essa diversidade de dons para que o corpo de Cristo, como igreja, seja glorificado na terra e enquanto estivermos aqui na terra. Passando para a introdução, leitura bíblica, vamos agora entrar na introdução. Essa lição não é tão grande, mas ela tem uns tópicos um pouco grandes. Ela tem 3 tópicos. A introdução dessa lição vai dizer: a Bíblia de Estudo Pentecostal, e Elinaldo vai usar nessas lições, é apenas material da CPAD, revisados pela CPAD, e um deles é a Bíblia Pentecostal e o dicionário da Bíblia Pentecostal. Recomendo que vocês tenham em casa e comprem para usar. A Bíblia Pentecostal define a palavra dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Veja, no comecinho da introdução, essa manifestação sobrenatural fala que todos nós temos dons e que o objetivo do Espírito Santo em entregar um dom, que o objetivo da operação dos dons na unidade da igreja, na comunhão, é fazer ou gerar uma união maior. De que forma? Para que assim o corpo de Cristo trabalhe de uma forma melhor e de uma forma unida. Então, neste trimestre, analisaremos os dons de Deus dispensados à igreja para que, com graça e poder, ela proclame o Evangelho de Jesus a toda criatura. Além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão, os dons divinos subsidiam
os santos para que cheguem à unidade da fé. Texto que está em Efésios capítulo 4, versículo 12 e versículo 13. Vamos entrar no primeiro tópico. E esse primeiro tópico é interessante porque o comentarista Elinaldo ele vai mostrar os dons à luz do Antigo Testamento e os dons à luz do Novo Testamento. Depois, na terceira parte desse tópico, ele vai falar acerca da dádiva que Deus entregou para a igreja, que é exatamente os dons. No primeiro tópico, e o parágrafo primeiro, ponto primeiro, diz no Antigo Testamento, o dicionário bíblico Winkley mostra que há várias palavras hebraicas que significam dádiva. Veja, irmãos, há várias palavras que significam dádiva. Vale comentar aqui, porém, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, a palavra dons, ela relata, leva para uma tradução que significa dádiva, que significa dar, que significa entregar de graça, mesmo sem merecermos. Então, no hebraico significa dádiva, e a origem dessas palavras está na raiz hebraica que se descreve ou lê como Natan, que significa dar, como eu citei. Por isso podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbres dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares, como reis, sacerdotes, profetas e outros. Todavia, os dons divinos não estavam acessíveis ao povo da antiga aliança. Importante, no Antigo Testamento você vai ver a operação dos dons entregues por Deus. Porém, quem recebiam esses dons só eram as pessoas que estavam no alto patamar da sociedade, para que assim eles administrassem o povo de Deus. Só eram os reis, citado na lição, só eram os profetas que recebiam os dons. A classe de pessoas, a igreja em si, o corpo, se fosse hoje dizendo, não receberia dons. A igreja, o corpo, não poderia receber dons. Se fôssemos trazer essa mesma comparação para os nossos dias hoje, para você em casa entender, iríamos dizer que somente o pastor iria ter o dom, porém o resto da igreja não iria ter nenhum dom. Então existe uma grande diferença na atuação dos dons no Antigo Testamento e na atuação dos dons no Novo Testamento, porque através da morte e ressurreição de Cristo, isso trouxe para nós a atribuição de ter o direito de receber. Fomos feitos, como diz João 1, filhos de Deus, se transformamos filhos de Deus, então passamos a ter essa atribuição. Agora a igreja pode ter dons, agora o crente pode ter dons, agora o crente pode receber dons. Mas no Antigo Testamento, como citou a lição, o atuar do Espírito Santo era específico somente nos reis, nos profetas ou nos sacerdotes. Então não havia um operar de Deus através de dons para o povo na antiga aliança. Como observamos, no regime da nova aliança, isso será diferente. Parágrafo 2º, tópico 1º, ponto 2, Elinaldo vai citar agora acerca do Novo Testamento. É aí que entra as nossas atribuições, porque ele vai dizer, o mesmo dicionário informa ainda que ao longo do Novo Testamento, a palavra dom aparece com diferentes significados que se relacionam ao verbo grego didome, e este verbo representa o sentido ativo da palavra dar. Por exemplo, em Filipenses capítulo 4, versículo 15, na Nova Aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos, ministre libertação dos cativos, a cura aos doentes e proclame a salvação do homem para a glória de Deus. Veja, irmãos, que no Novo Testamento, na Nova Aliança,
Os dons de Deus, ele agora tem um propósito. No Antigo Testamento, o sacerdote, o rei ou o profeta recebia o dom com o objetivo de fazer com que o povo estivesse de acordo com as leis de Deus, fazer com que o povo estivesse centrado na vontade de Deus. Porém, na nova aliança, esses dons que Deus entrega através da morte e ressurreição de Jesus, quando Jesus diz: eu vou para o Pai, mas vou preparar lugar para vocês, em João. E quando ele envia, diz: eu vou deixar entre vocês um consolador, que é o Espírito Santo, que é exatamente o Espírito de Deus que entrega e ministra o dom em cada crente. Então Jesus agora abre uma porta para que aquele que tem um dom, para que você que tem um dom, possa usar esse dom, para que as pessoas ao seu redor sejam abençoadas pelo seu dom. Se você tem o dom de ministrar a palavra, você vai evangelizar, você está evangelizando, está ganhando vidas, você está usando o seu dom, o dom da palavra dentro de você, entregue pelo Espírito Santo. Você está usando esse dom para que as vidas que estão precisando de Jesus encontrem Jesus também. Então, os dons que estão na nova aliança, elas têm uma nova finalidade: fazer com que as pessoas que estão vivendo cativas sejam libertas, fazer com que a igreja que precisa encontrar a palavra de Deus ouça a voz de Deus através do dom. No livro de Elinaldo, ele vai dizer algo interessante, na página número 10, ele vai dizer: entretanto, na nova aliança, no Novo Testamento, como parte do plano de Deus, em Cristo Jesus, ele resolveu dar dons aos homens, como foi citado em Efésios 4, versículo 8. Após sua vitória sobre a morte e sobre a vitória sobre todos os poderes do mal, indo além dos dons naturais, Jesus resolveu capacitar seus servos, entregantes da igreja, dando-lhe dons que são postos à disposição de todos os salvos no seio da comunidade cristã. Ele não está dizendo no livro dele, na página 10, que a atuação dos dons é importante no nosso meio, irmãos. Então, se você tem na sua casa, pelo amor de Deus, esse pensamento de acreditar que os dons espirituais, principalmente, irmãos, não estão mais no nosso meio, tire isso da sua cabeça. Porque os dons espirituais são importantes para que a igreja se torne única, para que a igreja seja viva, para que a igreja esteja feliz. Esses dons são importantes para que a igreja ganhe almas, para que a igreja faça o nome de Jesus ser glorificado. Então a importância é muito grande dos dons na nova aliança. Então o Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes, finalzinho da parte 2, do ponto 2, do tópico 1, diz que deixa claro que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo Jesus e por isso podem receber os dons espirituais, irmãos. Já pensou você viver naquele tempo onde você não tinha intimidade com Deus? Intimidade de falar face a face com Deus, de dobrar seu joelho em qualquer lugar e Deus ouvir sua voz? De chegar na sua casa agora e dobrar seus joelhos, ou até sentado na mesa em pé, dentro do carro, no ônibus, você levantar a sua voz, o mesmo espírito dentro do seu coração, você falar com Deus, e Deus responde a você, vem aquele calor, aquele fogo dentro do coração, porque Deus respondeu a sua oração. Mas no Antigo Testamento não tinha isso, só quem falava com Deus era o sumo sacerdote, e trazia a mensagem para o povo, ou o profeta que ouvia a voz de Deus e levava a mensagem para o povo. Mas hoje nós temos livre acesso ao trono de Deus e podemos até pedir dons a Ele, né? Então, se você diz que não tem um dom, comece a pedir a Deus, porque o Espírito de Deus vai entregar a você o dom específico para você. Ponto 3 do tópico 1 vai dizer uma dádiva para a igreja. Então, a fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons, dividiremos esse assunto em 3 categorias principais, que é o que vão ser estudados aqui nessa lição.
porém as demais lições elas vão tratar, irmãos, é muito importante vocês acompanharem essas lições, porque as demais lições vão tratar acerca dos dons. Especificamente, cada lição vai tratar de um dom. E vai ter a lição que vai tratar especificamente sobre os dons de serviço e outra sobre os dons ministeriais. Então é importante vocês acompanharem as demais lições. Tanto que essa lição aqui, ela é apenas uma abreviação do que vai acontecer nas próximas lições. É apenas uma introdução para que os irmãos entendam acerca dos dons. Então, os dons de serviço, como eu citei, essa lição vai falar de 3 tipos de categorias, ou 3 principais categorias, que é o dom de serviço, a primeira, os dons espirituais, dons de serviço, citado por Paulo em Romanos 12, dons espirituais, citado por Paulo em Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12, e os dons ministeriais que está em Efésios. Então, esta divisão acompanha a classificação dos dons, conforme se encontra nas epístolas paulinas aos Romanos e Coríntios e Efésios, respectivamente. Então, insistimos, porém, que esta classificação é apenas um recurso didático, pois quando o apóstolo expõe o assunto em suas cartas, ele não parece querer exaurir os dons em uma lista, ele não quer fazer uma lista específica, antes preocupa-se em exortar os irmãos a buscá-los e usá-los para encorajar, confortar e edificar a igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e evangelizar o mundo, irmãos. Entenda, abra um parênteses aqui nessa partezinha, para dizer que não é que o Espírito de Deus seja limitado, melhor, a ter apenas 9 dons. Não é que o Espírito de Deus seja limitado a operar somente em 9 áreas. Não é que o Espírito de Deus seja limitado a operar somente em ministeriais. É que Paulo está tentando explicar para a igreja que o Espírito de Deus, ele tem várias qualidades, e que essas qualidades podem ser repartidas, entregues para os cristãos que se disponibilizarem. Veja bem, disponibilizar, porque como eu citei, a igreja de Corinto estava passando por dificuldade. Então Paulo vai exortar eles, ensinar eles acerca dos dons espirituais, dizendo para eles que existem os dons espirituais, mas que para ter esse dom espiritual é preciso se portar como qualificado para exercer aquele dom. Para que você entenda, ninguém vai em uma fila de emprego, em uma entrevista de emprego, para uma vaga de emprego, para uma pessoa que precisa falar inglês e francês, sem você falar inglês e francês. Então é preciso, para ir naquela vaga, para se disponibilizar naquela vaga de emprego, é preciso que a pessoa tenha as qualidades que o currículo pede. Então a mesma forma é o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos se qualificar para receber os dons, ou pelo menos um dom de Deus. De que forma eu me qualifico, irmãos? É simples. Para se qualificar é preciso se consagrar, é preciso ler a Bíblia, é preciso estudar, é preciso se preparar, é preciso estar em comunhão com Cristo e principalmente estar em intimidade com Deus e com o Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que dizem, mas eu não tenho um dom, irmão. Mas você não se preparou. Se você se preparar, colocar sua vida em dia, colocar o seu coração, como o salmista diz, não é uma oferta, e sim o quebrantamento do coração, você vai ver que Deus vai usar a sua vida em alguma área, porque o Espírito Santo que está dentro de você, dentro de mim, ele conhece o que eu sou capaz e conhece o que você é capaz. Então não adianta eu dizer que quero ter o dom de profecias ou o dom de interpretação de línguas se eu não tenho essa capacidade. Se o Espírito Santo dentro de mim não vê que eu sou capaz de fazer isso, então para isso eu tenho que me preparar, que se preparar, que estar de joelho na presença de Deus e me consagrar para que o Espírito Santo veja o que é o melhor. O que é o melhor para mim? É o Espírito Santo de Deus sabe o que é melhor para você na sua vida. Então,
a síntese do tópico 1, nas páginas do Novo Testamento, os dons estão à disposição de todos os crentes, com o propósito de edificar a igreja de Cristo. Por que dos crentes? Porque os dons espirituais, veja bem, irmãos, os dons espirituais só estão à disposição dos crentes, tá? Somente dos crentes, dons espirituais, porque os dons espirituais vêm da parte de Deus, como eu citei. Porém, existem os dons naturais, que são exercidos de acordo com a natureza humana ou de acordo com o estudo que o homem faça. Porém, espirituais, somente os crentes e que estiverem preparados, como eu citei aqui, podem receber um dom de Deus. Tópico 2 diz os dons de serviços ou de serviço espirituais e ministeriais. Pastor Elinaldo, comentarista dessa lição, vai agora fazer uma breve explanação acerca desses dons, citando um por um, e a gente vai acompanhar. O primeiro ponto fala dos dons relacionados ao serviço cristão. O que são dons de serviço, irmão? Como você citou, tem 3 classes: serviços espirituais e ministeriais. Então vamos lá. Primeiro ponto, serviços. Em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja, explica, lembrando-a de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente, assim como um membro do corpo humano depende dos outros para exercer a sua função. Na igreja necessitamos um dos outros para o fortalecimento da vida espiritual e comunhão com Cristo. Por isso, a categoria de dons apresentada em Romanos capítulo 12 traz a ideia da manutenção dessa comunhão dos santos, pois ao falarmos de serviços, subentende-se que quem serve está prestando um serviço para alguém. Gostei dessa frase que o pastor Elinaldo cita, e é aquele que se dedica a servir, está servindo alguém. Então nós devemos entender que os dons não são, irmãos, para nossa glorificação. Apesar de que hoje, irmãos, a gente liga a TV e a gente vê pessoas se exaltando pelo dom que recebeu. Felizmente você abre o seu YouTube, sua rede social, e você vê pessoas, irmãos, que estão se gloriando pelo dom que receberam de Deus. É triste ver uma pessoa cobrar porque curou uma pessoa em nome de Jesus. É triste ver uma pessoa cobrar porque salvou uma pessoa no nome de Jesus. Irmãos, os dons são, como Elinaldo citou aqui, se você está servindo, você veio para usar o dom em serviço. Isso são dons de serviço. É você exercer a sua função como cristão dentro da igreja. É você abrir a igreja sem cobrar. É você estar aqui fazendo essa live sem cobrar. Irmãos, quem usa o seu dom dentro da igreja não pode usar o dom com o propósito de cobrar, de ter algo em troca. O principal ponto que Paulo está citando para Romanos, e veja que a igreja de Romanos, irmãos, abre um parênteses, era uma igreja bem doutrinada, porque era uma comunidade judaica que estava morando perto de Roma e até dentro de Roma. Então eles eram judeus que já tinham a sua doutrina, mas Paulo está ensinando a eles algo diferente, porque eles deviam estar fazendo ao contrário, deviam estar praticando ao contrário. Então Paulo está dizendo que aquele que exerce o seu dom de serviço, que é um dom de serviço na igreja, irmão, porteiro é um dom de serviço na igreja. Ele está exercendo o serviço para a comunhão, para a glorificação do corpo de Cristo. Exerça isso de bom grado, de graça, por mais que tenha sim no ministério, entenda bem, tenha no ministério pessoas como pastores que recebem a remuneração pelo serviço para estarem apenas dedicados à obra de Cristo. Isso sim está certo, mas você cobrar, irmãos, eu ir pregar e aceitar 50 pessoas e eu dizer eu quero um valor X por esse acontecimento, eu estou usando o meu dom de uma forma errada. Então Paulo admoesta a igreja para que eles sirvam
pois aquele que serve está ali para servir. Então observe os dons de serviço listados por Paulo em Romanos. Ele vai falar acerca do ministério, que é ofício diaconal, como eu citei, um porteiro, um diácono, um presbítero. Então são ofício diaconal. Ele vai citar também a exortação, que é o encorajamento, irmão. Você ir na casa de um irmão que está precisando de uma palavra, você está praticando o encorajamento, a exortação. Isso é um dom de serviço. Você está praticando um serviço em prol do corpo de Cristo. Então, repartir ou presidir e exercer misericórdia. Notem que esses dons estão relacionados com uma ação em prol do outro, do próximo. Portanto, se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da igreja de Cristo. Né, irmãos? Use o seu dom, irmãos. Se você evangelize, evangelize para a glória de Deus. Se você limpa a igreja para a glória de Deus. Se você abre a igreja para a glória de Deus. Existe o seu dom. Se você visita uma pessoa que está precisando, visite mais para a glória de Deus. Segundo ponto, Elinaldo agora vai falar acerca dos dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Os dons listados em 1 Coríntios 12 são palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Lembrando que variedade de línguas é um dom, interpretação de línguas é outro que está raríssimo. Quem já presenciou sabe, uma pessoa que está falando em línguas estranhas e Deus usa um irmão para interpretar, porque Paulo disse: aquele que fala em línguas estranhas está falando para trazer a graça de Deus para si, é dentro de você. O outro irmão que está do lado não está entendendo nada. Então por isso existe no Espírito Santo de Deus esse dom conhecido como interpretação de línguas, que é uma pessoa que se levanta como profeta e ele interpreta da parte de Deus o que aquela pessoa está falando em línguas estranhas. E muitas vezes essa interpretação ela vem como uma profecia. Então Deus praticamente usa aquela pessoa para interpretar, para que a igreja receba a profecia que a igreja não teria capacidade de entender se não tivesse o dom de interpretação de línguas. Amém? Amém. Está vendo a irmã? A irmã conhece, eu também já vi, dom de interpretação de línguas. É uma coisa linda, irmão. Você vê Deus falando com você através das línguas estranhas que o seu irmão está falando. Então isso é interpretação de língua. Então, apesar, continuando, de as manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isto é uma categoria particular da experiência religiosa do crente. O apóstolo Paulo desejava que as igrejas, em especial a de Corinto, que é o texto base, conhecessem algumas considerações importantes sobre os dons espirituais. Corinto, segundo o comentário bíblico, o Bacon, da CPAD, era a vida pregressa dos membros envolvidos com idolatria. Muitas manifestações espirituais na igreja lembravam a experiência mística das religiões de mistérios que eles haviam vivenciado. Irmãos, veja essa parte aqui, deixa eu explicar para vocês. Existe na manifestação, nós temos que entender porque Elinaldo fala no seu livro acerca da importância dos dons espirituais no nosso meio. E Elinaldo cita que existem, um livro muito importante, é esse aqui, eu achei muito bom esse livro, professor Marcel que me emprestou ele, mas é da CPAD, é bem fácil de encontrar, acerca dos dons espirituais, que é do próprio Elinaldo. Elinaldo fala que existem 7 tipos de inteligência, que está até de acordo com a psicologia, porém essas
sete tipos de inteligência que ele cita são conhecidas como as inteligências ou psicologia moderna, que é baseada no cristianismo. Então, na sétima inteligência que ele vai falar, o ser humano pode possuir uma delas, pode possuir duas, pode possuir três. No sétimo tipo de inteligência que ele fala, é conhecido como inteligência espiritual. E a inteligência espiritual é importante no nosso meio, porque, irmão, veja que ele citou aqui nessa parte que a gente leu. Lá na igreja em Corinto, Paulo viu que existiam algumas pessoas que faziam manifestações, dizendo que era da parte de Deus, mas era bem parecido com as práticas mundanas. Não é eu que estou dizendo, é o comentarista que está citando. Então Paulo está falando que existe, meus irmãos, e eu tenho propriedade para falar nisso, porque eu já presenciei coisas desse tipo. Outrora, há mais ou menos 7, 8 anos atrás, quando eu passei um período desviado dos caminhos do Senhor, eu tive, infelizmente, a oportunidade de presenciar rituais desses tipos, rituais místicos. E eu vi que realmente lá no mundo místico, lá no mundo do inimigo, lá na forma que eles vivem, existem rituais que são parecidos com os nossos. Agora deixa eu abrir um parênteses antes de prosseguir essa explicação. Veja, Lúcifer, Satanás, ele viveu no céu. Ele era um anjo escolhido por Deus. Ele vivia ministrando o louvor no céu. Então não quer dizer que a igreja está errado em praticar coisas espirituais. O que está errado é que Satanás, depois de ter caído, ele tenta imitar as coisas que a igreja faz. Ele tenta imitar as línguas estranhas, ele tenta imitar as profecias. Fala aí. Discernimento. Exatamente, né? O irmão Josmar está dizendo que hoje o dom mais escasso, mais difícil de ver é o discernimento. É muito difícil discernimento. Então o que acontecia, meus irmãos, naquela igreja que o comentarista está dizendo? As pessoas que se convertiam, meus irmãos, as pessoas que estavam na igreja em Corinto, eles praticavam coisas que eram parecidas com as antigas práticas delas do mundo. Por exemplo, um feiticeiro se convertia e ele continuava fazendo práticas parecidas. Então Paulo está advertindo, irmãos, acerca do dom espiritual que Elinaldo fala. Inteligência espiritual para você saber quando é de Deus e quando não é. Sabia que existe nessa classe aqui uma pessoa que ela é capaz de exercer uma manifestação espiritual em duas partes, pelo menos em duas partes eu vejo. Primeiro, ele pode fazer uma manifestação espiritual que é conhecido na psicologia como um movimento psicológico. Por exemplo, ele pode ouvir tantas línguas estranhas que ele vem a falar línguas estranhas sem ser da parte de Deus. Isso é conhecido, Leandro, como um movimento espiritual psicológico. A pessoa ouviu tanto, mas tanto línguas estranhas, que ele não está sendo batizado pelo Espírito Santo, mas ele fala em línguas estranhas e as pessoas pensam que ele está falando. É por isso que tem que ter o discernimento do Espírito Santo. Segundo, irmãos, a atuação espiritual, eu vi, ela existe também o lado maligno, meus irmãos. Do mesmo jeito como eu citei que existe a espiritualidade da parte de Deus, existe a espiritualidade da parte de Satanás. E existem pessoas, irmãos, que ainda não foram libertos. O autor está dizendo aqui na lição, não foram libertos e continuam praticando coisas do mundo dentro da igreja. Ainda não foram libertos. Então a atuação espiritual, ela pode acontecer da forma psicológica e pode acontecer também da forma espiritual maligna. Mas somente o Espírito Santo de Deus é quem coloca em nós o discernimento de espírito, para que possamos entender o que é ou o que não é da parte de Deus. Seguindo, ele vai dizer: os coríntios precisavam ser ensinados de forma correta sobre a existência dos dons e de sua utilização dentro do culto e fora dele. Como eu citei aqui,
tem pessoas que ainda não foram libertas, tá, irmãos? Isso é muito importante. Portanto, é muito difícil nos nossos dias a gente perceber isso. Se não for pelo discernimento do Espírito Santo, não tem como perceber. Então, por isso, à luz da palavra de Deus, devemos ensinar a respeito dos dons espirituais para que a igreja seja edificada. A Bíblia traz os ensinos corretos sobre o uso dos dons, e se há distorções nessa esfera, estas acontecem por algumas igrejas não ensinarem de forma correta o que a Bíblia diz. E isso contribui para o surgimento do fanatismo religioso, da corrupção doutrinária, dos movimentos estranhos e de muitas heresias, né? Elinaldo cita até no seu livro aquele caso de pessoas que caem dizendo que são cheios do Espírito Santo. E Elinaldo cita aquilo no livro dele como um movimento estranho. É porque o Espírito Santo teria esse interesse de derrubar uma pessoa no chão, né? Tem pregadores que ganham por isso, irmãos, sabiam? Ganham. Caiu 50 pessoas no chão, ele vai ganhar um cachê maior, né? Então Elinaldo cita isso como um dos costumes estranhos espirituais praticados dentro da igreja, como estava sendo em Corinto, né? Não é fora, é dentro. Terceiro ponto, né, irmãos, do tópico 2, acerca dos dons ministeriais. Nós vimos no ponto primeiro, serviços, dons de serviço. Agora no segundo tópico, dons espirituais, que é em Coríntios 12, somente em Coríntios 12 esse texto. E agora nós vamos ver acerca dos dons ministeriais. A epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim, né? Na sequência que está escrita: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Isso está em Efésios capítulo 4, versículo 11. Os propósitos de o Senhor concedê-los à igreja, segundo a Bíblia de estudo pentecostal, são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Então, dons ministeriais, irmãos, são para capacitar o serviço cristão. Nós devemos olhar para uma empresa ela é baseada hierarquicamente, né? Tem o dono, depois vão ter os presidentes, depois vão ter os auxiliares deles, e vai descendo até chegar lá embaixo na escadinha os operadores. Então isso é importante para que aquela empresa funcione, para que aquela empresa consiga estar exercendo a função dela de acordo com o ramo dela. Então a igreja, irmãos, também é do mesmo jeito. Tem que ter um pastor, porque o pastor ele vai estar à frente do povo, ele vai direcionar o culto. Tem que ter os auxiliares do pastor, porque sem auxiliar, que no nosso caso são os copastores na nossa doutrina, sem esses auxiliares o pastor não consegue fazer uma igreja como essa com 300 membros, fazer ela estar de acordo com os padrões de Deus. Tem os auxiliares, tem os diáconos, tem os presbíteros. Nos conjuntos tem os que estão regendo, tem os auxiliares deles. Então, os dons espirituais são para que a igreja receba a presença de Deus, mas os dons ministeriais são para que a igreja exerça a sua função em um padrão, irmão. Se não tivesse esse padrão, veja bem o que eu vou dizer. Muitas pessoas criticam e dizem: a nossa doutrina da Assembleia de Deus é muito rígida, os usos e costumes da nossa Assembleia de Deus são muito rígidos. Mas se não tivesse esse padrão, as coisas virariam bagunça, irmão. Então tem que ter um padrão. É para isso que tem os dons ministeriais citados por Paulo, né? Segundo, ele vai dizer para promover o crescimento da igreja local. Para isso que tem o evangelismo, para isso que tem o departamento de missões, porque se não tivesse o departamento de missões à frente, para tomar a frente, para ir evangelizar, ficaria um pouco jogado a obra do Senhor. Então, esses dons ministeriais, segundo Paulo fala, que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, em Efésios 4 e 11, são para promover o crescimento da igreja local. Terceiro, ele vai dizer de desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. Desenvolver, terceiro, a vida espiritual dos discípulos de Jesus. Quem são os discípulos de Jesus, irmãos?
Somos nós. É você que está em casa. É a gente que está aqui. Somos discípulos de Cristo, discípulos de Jesus. Discípulo é aquele que pratica o que o seu mestre ensinou. E o que Jesus ensinou? A palavra para nós, irmãos. Então nós devemos usar os dons ministeriais para que os discípulos de Jesus que estão aí no banco, eles ganhem espiritualidade. É por isso que quando o novo convertido se converte, tem um período que ele passa, que eu não sei de quanto tempo é aqui na igreja, entre 6 e 1 ano, deve ser. Ele passa por um período de doutrinação, de evangelização, para ele entender as doutrinas da igreja, para ele entender o que é a Bíblia Sagrada, para ele entender como ler a Bíblia Sagrada, como se deve orar, como se deve jejuar. Então é preciso ter esse período, e isso tudo é ensinado pelo ministério da igreja, exercido nas pessoas que estão à frente daquele trabalho, nas pessoas não especificamente que tenha que ser o pastor ou um dos obreiros, mas a pessoa que está à frente daquele serviço. Então, dons ministeriais, irmãos, e veja bem, vou terminar, irmãos. Dons ministeriais, passa rápido a hora, não é para qualquer um, tá? Não é qualquer um que tenha a paciência de ensinar um novo convertido. Então é muito importante ter os dons ministeriais. O terceiro tópico fala sobre Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons. Primeiro ponto diz: os dons são importantes. Um argumento utilizado pelos sensacionalistas, como eu citei no começo da lição, pessoas que defendem a errônea ideia de que os dons espirituais cessaram no primeiro século. É que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom, lamentavelmente, né, irmão? Então isso é errado, como eu citei, não vou entrar a fundo aqui, eu já falei, né? É errado eu dizer que tem um dom de profecia e eu me achar superior àquele que tem o dom de ensino. Irmãos, nós somos a igreja de Cristo, nós precisamos apenas glorificar o nome de Jesus, não precisamos fazer guerras dentro da igreja, não precisamos fazer tipos de corridas dentro da igreja para ver quem é o melhor, o dom que é melhor. Não, tudo é para que o nome de Jesus seja glorificado. E essas pessoas conhecidas como sensacionalistas, felizmente acreditam que os dons estão escassos espirituais. Ponto segundo do tópico 3, diversidade de dons. Então, o que mais nos chama a atenção na lista de dons apresentado por Paulo em Coríntios 12 não são os 9 dons, como eu citei, que ele cita 9, né? Mas a diversidade deles. Isto denota a unidade da igreja de Cristo, mas simultaneamente a sua multiplicidade. Então, os dons são variados e Deus pode usar você com o dom que Ele quiser. Quem sou eu para dizer que Deus não vai te usar de acordo com o que Ele tem preparado para você? Porque o Espírito Santo de Deus é quem determina o dom para cada um dos crentes. Ponto terceiro do tópico 3, autossuficiência e humildade, né? Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Está escrito em Romanos 12. Então não podemos orgulhar-nos e portar-nos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus. Irmãos, você ter um dom não significa que você fez por merecer, porque os dons são imerecíveis. É a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Você tem um dom, irmão, não significa que você é melhor do que o outro irmão, porque aquele outro irmão não profetiza, você não é melhor do que ele. Irmãos, nós não somos melhores uns do que os outros. O dom vem para crescimento espiritual e também para que a gente faça o dom exercido, fazer o nome de Jesus ser glorificado, irmão. Não existe isso de autossuficiência. Nós não somos melhores uns do que os outros e mais. Nós não somos nem merecedores de ter dons. Então, use-o
com um coração sincero e transbordante de amor pelo próximo. É 1 Coríntios 13 que fala acerca do amor. Não foi por acaso que o capítulo 13, que fala sobre amor, de 1 Coríntios, foi colocado entre o 12, que são os dons, e o 14, que é o de profecia, né, irmãos? Devemos entender aqui que antes da Bíblia ser dividida em capítulos e versículos, não lembro direito a data, mas acredito que em 1200 e um pouquinho foi os versículos, em 1500 e outro pouquinho foi os capítulos, né? Então, antes dela ser dividida por capítulos e versículos, como a gente lê, ela era uma carta escrita ao todo. E este capítulo 12, 13 e 14 era apenas uma carta completa, um trecho completo, que Paulo admoestava acerca de dons espirituais, dons do amor e dons que ele cita no 14, que é línguas e profecias, né? Acerca de línguas e profecias. Então era um texto completo que foi dividido em 3 capítulos. Então Paulo está dizendo que o amor também é um dom, né? Que o amor também é importante, porque aquele que ama exerça seu amor. Quem tem o dom do amor, exerça o amor. Então, capítulo 13 de Coríntios também fala acerca de um dom que é o dom do amor. Então a síntese desse tópico diz: não existe um dom mais importante que o outro, todos vêm diretamente de Deus e são úteis para a edificação do corpo de Cristo. Vou ler o subsídio rapidinho, irmão, e depois eu faço a conclusão. O subsídio aqui é interessante, eu marquei até ele aqui na lição, subsídio teológico, que tem uma explicação acerca de uma das traduções da palavra de dom. Os dons espirituais que são pela graça, mediante a fé, e encontra-se na palavra grega, mas usada para descrevê-lo, que é a palavra charismata, ou charismata, que são dons livres, como eu citei, e graciosamente concedidos, irmãos. Nós não somos merecedores. Não se compra dons espirituais, não se troca dons espirituais, não se bajula dons espirituais. Dons espirituais são concedidos de livre e espontânea vontade pelo Espírito Santo de Deus e são graciosamente concedidos para nós, irmão Marcel. Irmão Marcel é um professor, ensina muito bem, tem muito conhecimento, graças a Deus, mas o dom que ele tem foi porque o Espírito Santo olhou para ele e disse: quero que Marcel seja professor, vou ensinar ele, ensina no coração dele. Da mesma forma, os irmãos que cantam, que louvam, que pregam, isso são dons imerecíveis, o Espírito Santo nos entregou, nós não merecíamos, é graciosamente concedido pelo Espírito Santo. Então, palavra esta, né? Charismata, que se deriva de charis, que significa graça, o imerecido favor divino. Então, uma das principais traduções da palavra dom significa graça no original. Então, nós somos agraciados por ter o dom. Nós somos agraciados por receber o dom. Então, uma das falácias que frequentemente engana as pessoas é a ideia de como Deus abençoa ou usa alguém. Isso significa que Ele aprova tudo que a pessoa faz ou ensina, né, irmão? Então, se Deus usa aquela pessoa é porque Deus aprova. Porém, o comentário vai dizer acerca daquele texto, em Atos 18, versículo 25, que Priscila e Áquila viram que Apolo, ele pregava bem, mas procuraram saber mais especificamente quem era aquele homem e por que ele pregava tão bem. Então, eu pregar bem não quer dizer que realmente eu tenha a minha vida qualificada, porque pregar eu posso estudar e decorar texto, mas quem dá o discernimento para você que está em casa, quem dá o discernimento para mim, para você, irmão, que está aqui, é o Espírito Santo de Deus. Então é Ele quem vai dizer se eu tenho ou não a qualificação. É Ele quem vai colocar no seu coração se aquela palavra que você recebeu é da parte dele ou não. É o Espírito Santo de Deus que vai dar o discernimento para você, para dizer se a profecia que profetizaram para a sua vida é da parte dele ou não. Então é o Espírito Santo de Deus, irmão. Tudo gira em torno do Espírito Santo de Deus. Tudo é para a glória de Deus e é para o nome dele ser glorificado. Graças a Deus que é para o nome dele ser glorificado e não dos homens. Conclusão, rapidinho, irmão. A conclusão vai dizer: o estudo dos dons é de Deus.
O estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte dos apóstolos. Não há, irmão. E eu acredito que quando Jesus falou, quando Paulo falou esse texto de Éfesos capítulo 4, versículo 8, ele estava dizendo que era continuamente, os dons estariam continuamente, não estaria acabando com os discípulos quando o último morresse. Então, portanto, buscamos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Eles são um exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja na nossa história, irmãos. Que Deus abençoe os amados irmãos. Espero que os irmãos tenham compreendido essa classe de dons espirituais, serviços e ministeriais, e que vocês acompanhem as próximas lições, irmãos, porque essa lição aqui, como eu disse, é apenas uma breve introdução. Os irmãos que vão dar as próximas aulas, eles vão explicar bem direitinho, dom por dom, classe por classe, e é bom que vocês estejam acompanhando tudo. Em nome de Jesus, agradeço a oportunidade. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida do irmão Wilson, o irmão Leandro também, que está aqui servindo ao Senhor com seus dotes, com seus talentos, se predispondo a estar aqui conosco e nos abençoando, né, irmãos? Graças a Deus por isso, porque os dons espirituais, ministeriais, os dons de serviço, todos os dons são para servir, glorificar a Deus e servir uns aos outros. Eu quero aqui deixar o registro que o nosso superintendente, o irmão Cid, não pôde chegar, pois tinha um compromisso inadiável, ele não teve como chegar. E também o nosso pastor, Deus sabe todas as coisas, tinha um compromisso e não pôde chegar hoje na escola dominical, mas estão sempre nos apoiando, apoia a escola bíblica dominical. E quero agradecer a Deus pela vida do irmão Wilson Júnior por ter ministrado tão bem a palavra do Senhor. E passando agora para o nosso co-pastor, o irmão Josimar, está lá trazendo uma palavra de encerramento. E eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos que assistiram e também dos que vão assistir posteriormente a esta aula. Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Também quero agradecer a Deus por mais uma vez estar nessa casa do Senhor, para aprender mais um pouco da sua palavra. E meu desejo é que você também tenha aprendido mais um pouco da palavra do Senhor e que continue estudando, irmão. Não pare de aprender essa primeira lição, mas continue acompanhando, continue estudando, porque só quem ganha é você. Quem ganha é o reino espiritual, é você espiritualmente, tá certo? Quero também agradecer aos irmãos que aqui estão, o professor Marcel, o irmão Leandro, o irmão Wilson Júnior, e a nossa irmã Graça, que está nessa manhã, e juntos nós vamos continuar aprendendo mais acerca dos dons espirituais, dos dons ministeriais. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus, e à noite temos a live, o culto das senhoras, a live das senhoras, que será hoje à noite, e peço a Deus que continue abençoando você, a sua vida, a sua casa, no nome santo de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por Tua graça e por Tua misericórdia. Obrigado, Senhor amado, por essa aula maravilhosa. Pai santo e misericordioso, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito nesse lugar. Abençoa os Teus servos que estão em casa, abençoa os irmãos, abençoa os que não puderam vir. Pai santo e misericordioso, nos dá uma tarde abençoada, um almoço abençoado em Tua presença. Pai santo e justo, que à noite nós possamos estar aqui para Te glorificar, exaltar o Teu santo e eterno nome. Os irmãos em casa e nós aqui também vamos glorificar e exaltar o Teu santo e eterno nome. Pai santo e justo, abençoa a todos no nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Deus abençoe você e a sua vida no nome de Jesus.